Vamos lá, Êxodo 20, verso 1 em diante, para você lembrar todos aqueles que a gente já falou, e vamos até então o verso 13. Diz assim, ó: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos, nem tuas servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás. Pai querido, fala com a gente mais uma vez. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, e a despeito de tudo aquilo que nós pensamos a respeito desse mandamento, de todos os preconceitos, Senhor, que nós temos a respeito dele, quebra, Senhor, o nosso orgulho, fala conosco naquilo que nós precisamos ouvir, para a mudança da nossa vida, para a mudança do nosso caráter, para a mudança do nosso viver aqui nessa terra, para glorificar o teu nome. É a minha oração em nome de Jesus, amém. Sentem, povo de Deus, Deus abençoe, vocês que são fiéis aos cultos de ensino, sempre ouvindo a palavra de Deus, Deus abençoe cada um de vocês. Quando a gente lê esse mandamento, a princípio ele parece um mandamento que é meio inútil falar num culto, a não ser que a gente tenha um assassino profissional aqui no meio, né? Que é bem difícil, fica um mandamento que parece que não tem muito o que falar, né? Mas tem muita coisa para nós explorar, principalmente com base no que foi sendo explanado no decorrer da Bíblia com relação ao assassinato. Há muitas coisas que eu vou ter que desmistificar, de repente, na sua cabeça, outras vou mistificar também, mas eu espero que durante os próximos 40 minutos, que é o tempo que eu pretendo falar, você aprenda a respeito desse mandamento. Em primeiro lugar, o que nós temos que falar é: a vida humana tem valor. Por isso que Deus deixou esse mandamento. A vida humana tem valor. Deus criou todas as coisas, Deus criou os animais, Deus criou as plantas, Deus criou as flores, Deus criou o ser humano, mas Deus só deu a sua imagem e semelhança ao homem. Deus não deu a sua imagem e semelhança a um animal, Deus não deu a sua imagem e semelhança a uma planta, Deus deu a sua imagem e semelhança a um homem. Só que nos dias de hoje que nós estamos vivendo, mais do que nunca se faz necessário voltar a essa ideia de não matarás porque a vida humana vale mais. A vida humana tem muito mais valor perante Deus e perante os homens. Nós somos os únicos seres que fomos criados, aquilo que se chama imago Dei, a imagem de Deus. E isso faz com que a vida ela seja sagrada. Agora, por que a gente perde isso? Porque nós vamos nos afastando do Criador. Quanto mais nós nos afastamos do Criador, mais a vida perde valor. Daqui para frente, vocês vão perceber que nós vamos falar muito a respeito do relacionamento com o próximo. Até então, até o 4º mandamento, vocês viram no relacionamento com Deus. Aí começamos na outra semana a respeito do 5º mandamento, que é entre pai e mãe, pai e filhos. E agora nós vamos começar com o relacionamento com o próximo, e nós vamos assim até o final dessa série. E quando nós nos afastamos de Deus, é automático que nós nos afastemos também do próximo. É natural isso.
Quando você se afasta do próximo, você se afasta de Deus. Quando você se afasta de Deus, você também se afasta do próximo. Aí sabe o que faz? O ser humano começa a perder o valor que ele realmente tem. Você começa a se ver sem valor e você também começa a ver os outros sem valor. É por isso que a sociedade é assim. Por isso que a morte de uma pessoa não nos toca mais. Por isso que uma pessoa ser assassinada para nós hoje é tranquilo. Por quê? Cada vez que nós nos afastamos de Deus, nós também perdemos de ver o valor nas pessoas. E nós vemos uma sociedade, infelizmente, muitos cristãos que são adeptos daquela ideia, né? Quanto mais conheço os seres humanos, mais amo os meus cachorros. Pessoas que começam a desprezar, e vão para a internet, gente, eu leio cada absurdo naquele Facebook, que às vezes dá misericórdia e diz, Senhor, eu vou acabar com isso aqui. Aí Deus diz, não, de vez em quando coloca umas palavras de ânimo para o povo, né? Mas a gente lê cada coisa. Quanto mais conheço os homens, mais conheço os animais. Gente, eu não estou aqui incitando você a desprezar os animais, viu? Quem gosta de cachorro, quem gosta de gato, por favor, ame seu cachorro, ame seu peixe, ame seu hamster, ame, cuide bem dos animais. Não estou querendo aqui incitar desprezo a esses animais, mas eu quero dizer para você que a vida humana vale muito mais do que isso. Inclusive essa frase de que quanto mais conheço os seres humanos, mais amo meus cachorros, vem de um cara chamado Raul Seixas. E as pessoas tratam isso como, meu Deus do céu, os seres humanos estão cada vez mais desprezíveis, por isso eu me apego cada vez mais aos animais. Sabe, essas pessoas que falam essas coisas, elas desconhecem o valor da vida humana diante de Deus. Por isso que falam assim. Talvez porque os animais são os únicos que suportam elas. Até deu um aleluia. Fui duro, né? Mas, gente, sabe por quê? Sabe por que as coisas são tão difíceis nas relações humanas? Porque nós somos difíceis. Nós somos difíceis, e aí nós perdemos de ver. O amor a Deus vai passar pelas pessoas, inclusive as difíceis. É a primeira coisa que nós temos que aprender com relação ao não matarás. O valor da vida humana, e você só consegue amar a Deus que você não vê se você amar aquelas pessoas que você está vendo. Amém? Então não vem com esse negócio de que eu não consigo mais amar, as pessoas estão tão difíceis que eu prefiro não me apegar a ninguém. Meu amigo, comece a considerar com os olhos de Deus quanto vale cada ser humano. E aí, eu preciso, além de mostrar para você o valor da vida humana, eu preciso também falar sobre a contradição, ou a aparente contradição que existe. Porque muitas pessoas vêm, inclusive talvez já vieram para você, dizer assim, Deus disse não matarás, mas Ele mandou matar. Que Deus é esse? Nunca perguntaram isso para você? Pois para mim já perguntaram. Deus disse não matarás, mas Ele mandou matar. Uma pessoa que faz esse tipo de pergunta, às vezes é sincera, ou às vezes quer só pegar você, e você não sabe o que responder. Deus mandou matar, é verdade? Deus mandou matar? Deus disse não matarás, mas manda matar? Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Na Bíblia nós vamos encontrar a morte de transgressores da lei. Na Bíblia nós vamos encontrar a morte de assassinos. Na Bíblia nós vamos encontrar o juízo de Deus sobre nações, sobre povos inteiros sendo exterminados. Como é que Deus implanta o seu reino na terra? Ele mesmo vem e mata todos? Ele mesmo vem e cria o juízo? Ele mesmo vem e implanta a paz? Não, Ele usa pessoas. Deus usa pessoas para que o seu reino seja implantado na terra. Então Deus por muitas vezes usou o povo de Israel e usou homens para que o juízo dele fosse implantado, para que a paz fosse implantada, para que os transgressores da lei fossem punidos. Deus usou pessoa. Não era a mão do homem matando, era a mão do próprio Deus aniquilando certas pessoas. Você tem que ver isso. Muita gente vê só o homem matando, só o homem aniquilando. Quando era o povo de Israel lutando, era o povo de Israel lutando. Não, você tem que ver que era Deus tratando com alguns povos através do povo de Israel. Deus tratou e trata sempre assim. Deus implanta seu amor, Deus implanta a sua justiça, Deus implanta o seu reino no mundo através do ser humano. Vou exemplificar para você. Imagine que o seu patrão, você foi admitido agora numa nova empresa, e o seu patrão diga assim para você: você não vai entrar nunca. Você pode andar por toda a empresa, mas você não vai entrar nunca naquela porta amarela lá. Se você entrar naquela porta amarela,
você está demitido imediatamente. Nunca. Você é meu funcionário e você nunca pode entrar naquela porta amarela. E você passa a trabalhar ali, sempre com aquela ideia: não posso entrar naquela porta amarela, não posso entrar naquela porta amarela, eu não posso entrar. E você fica curioso: o que tem lá atrás, o que tem lá dentro, o que tem lá que eu não posso ver, enfim. Mas passam-se os meses, você esquece daquela porta amarela e entra em tudo que é porta que você pode, menos na porta amarela. Um dia o seu patrão está viajando e ele liga para você e diz assim: olha, eu vou precisar de uma ajuda sua, eu vou precisar que você me faça um favor. Entre naquela porta amarela e pegue um documento que está dentro de uma mala que está debaixo de uma mesa. Você não vai dizer para o seu patrão: não, eu não vou entrar, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o Senhor disse para eu não entrar lá. Não, você vai fazer. Se você, por acaso, disser para o seu patrão: mas o Senhor disse para que eu não entrasse, a resposta do seu patrão é: não é você que vai entrar, é a minha ordem para que você entre. Eu não estou contradizendo a ordem que eu te dei de não entrar lá. É como se você fosse eu entrando. Eu não posso entrar na sala porque eu estou viajando, mas você vai ser como se fosse eu entrando lá. É assim que Deus trata. Deus trata da mesma forma no ser humano. Deus não pode vir a esse mundo, ou Ele não vem a esse mundo e simplesmente sai matando, ou simplesmente sai aniquilando. Então o que Deus fazia? Deus usava o povo de Israel para acabar com a idolatria, com os povos idólatras, para punir os povos que eram transgressores da lei, para punir pessoas, inclusive no meio do povo de Israel. Tudo isso nos parece muito terrível, porque nós estamos vivendo num contexto completamente diferente. Mas numa época onde era olho por olho, dente por dente, nós precisamos ver a Bíblia com essa lente, ver o Antigo Testamento e a história do povo de Deus e a caminhada do povo de Deus com essa visão. Inclusive, a palavra que é usada aqui, não matarás, tá? Hatzar, ó que bonito, tá? Quer dizer, assassinato violento de uma pessoa inimiga. Então, quando alguém vier para você e disser assim: Deus mandou matar, você tem que explicar: calma lá, existe uma diferença entre o não matarás, que é o não hatzar, e entre a punição de Deus para uma pessoa que é transgressora da lei. Vocês estão me entendendo, amém? Eu preciso explicar isso aqui, porque senão você entra em contradição. Muitas pessoas ficam perdidas e pensam: Deus uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Não, existe uma punição e aliás, existe um monte de punições. Como falei na semana passada, aquele filho que é rebelde, era punido com o quê? Morte. E essa morte era permitida? Sim. Uma pessoa que tivesse relações homossexuais, morte. Uma pessoa que adulterasse, morte. Uma pessoa que sequestrasse, morte. Um falso profeta, morte. Era a forma com que Deus limpava o seu povo e limpava a terra. Então existe uma diferença muito grande entre o assassinato violento de um inimigo e uma punição de Deus para o ser humano. Existe uma diferença muito grande. E explicado essas coisas, eu preciso começar a trazer para o nosso tempo. O que o não matarás tem a ver comigo? O que o não matarás tem a ver com a igreja? O que o não matarás tem a ver com as pessoas que vivem no nosso tempo? Eu peço para você abrir a sua Bíblia e deixar aberta comigo Mateus no capítulo 5 e no verso 21. Deixa aberta aí que nós vamos usar de vez em quando esse texto, que é um texto que nos ajuda bastante a compreender o que é o não matarás para os dias de hoje. Mateus, capítulo 5 e verso 21. Jesus disse assim, ó: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo. Até aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus se interessa muito mais com o que passa dentro da sua cabecinha e do seu coração, porque isso que acontece dentro da sua cabecinha e do seu coração, quando vem para fora,
vem em atos de pecado. Então, para Deus, o importante é o antes. Muita gente diz, eu nunca matei. É verdade, nunca matou com as mãos. Nunca assassinou com as mãos. Se eu for perguntar para você, qual é a diferença de um tigre e de um gato? O que você me responde? Muita diferença. Tem muita diferença. O tigre é muito diferente de um gato. Não dá para comparar. Porque o gatinho é queridinho. Porque o gatinho é mimosinho. Porque o gatinho é cheirosinho. Porque o tigre é um bicho nojento, perigoso. Oh, meu Deus! Você sabia que 95% dos genes de um tigre estão em um gato? O que muda então? Além dos 5%, o tamanho. A forma como um gato ataca um rato é igualzinha à forma como um tigre agarra um antílope. É a mesma. O jeito é o mesmo. A única diferença está no tamanho. Aliás, se eu e você estivesse dentro de uma gaiola, nós fosse do tamanho de um rato, com certeza o gato que você tanto ama, lá na sua casa, não tem nada contra gatos, ele ia ficar te olhando com o mesmo jeitinho que ele olha para o ratinho, e você ia pensar, oh meu Deus, esse bicho é tão perigoso. Pois é, mas o tamanho dele em proporção a um tigre é diferente. Agora, por que eu estou fazendo esse monte de pergunta? Porque o tamanho não conta. Para Jesus o tamanho não conta. Se você tem coração de tigre, você pode estar dentro de um corpo de gato, você é tigre. Se você tem no teu coração, alguém te provoca e você deixa crescer a ira, você não consegue controlar os seus sentimentos, a única diferença que tem entre você e o assassino que pega uma faca e enfia no coração de uma pessoa, é o tamanho do crime. O assassinato é o mesmo. Começou. Quando o Pedro pegou a espada e tentou atacar o soldado romano, que ele deu um tchá, muita gente pensa que Pedro queria só cortar a orelha. Qual é a finalidade que tem de cortar a orelha de alguém? Você pensou, eu vou cortar a tua orelha. Para quê? Ele queria rachar a cabeça do soldado no meio. Ele só errou a pontaria. Mas ele queria rachar a cabeça daquele homem no meio com a espada. Ele pegou e tá. Deu para perceber, gente? A intenção é que vem aqui nas palavras de Jesus. Antes vocês ouviram, não matarás. Aí muitos de vocês incitaram ira contra o seu próximo. Muitos de vocês lá dentro do seu coração matou o seu próximo. Muitos de vocês lá dentro do seu coração fez crimes com o seu próximo. Só não fizeram com as mãos, mas o seu coração planejou tudinho. Antes vocês não matavam por fora, mas por dentro, e ninguém falava nada, pois eu digo, Jesus mesmo diz, eu vos digo, olha a autoridade do camarada, eu digo para vocês, que aquele que no seu coração, aquele que só diz para o seu irmão palavras de julgamento, palavras que dizem que o seu irmão não tem caráter, palavras que tiram a imagem, que denigrem a imagem do seu irmão, esse também é um assassino. Aí Jesus usa uma expressão aqui, no verso 22, que ele diz assim, também qualquer que disser ao seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Vamos estudar a expressão racá. Porque para muita gente isso aqui passa despercebido. O que é o racá? Para os estudiosos, o racá é meio nojento, não fica pensando muito, mas quando você está com um catarro e você quer cuspir, o que você faz? Alguém já disse, ai Black, você vai dizer isso? Você não cospe, você junta o catarro e depois cospe. Tá. Não é assim que você faz? Ui, nojento, deu, passou essa imagem. É exatamente isso que o judeu fazia quando ele odiava alguém. Quando ele queria dizer assim, você não presta mais, saia da minha vida.
Eu não quero mais ver você, eu detesto você, eu odeio você. Se eu pudesse, eu te matava. Queria ouvir isso de um judeu, era só ver ele fazer tum, haka, raiva, ira, ódio, haka, quer dizer, cuspir você. Você já pensou cuspir um ser humano? É exatamente isso que o judeu fazia. Quando ele cuspia, fazia aquilo contra o seu inimigo, contra alguém com quem ele estivesse chateado, e ele fazia aquele haka e cuspia, aquela pessoa tinha que sair dali, porque ela sabia, ela era aquele cuspe no chão. Não existia mais, morreu. Jesus disse: quem faz isso, igualmente ao assassino, também será levado ao tribunal. Não mais o tribunal dos homens, há um tribunal que é muito superior ao tribunal dos homens. Esse também é assassino. Aí você diz: então eu não posso desprezar o meu irmão com palavra de jeito nenhum, porque senão você também se torna um assassino. Quem despreza o seu irmão com palavras também se torna assassino. É como se você estivesse cuspindo uma vida humana. É tão grave isso, gente. É tão grave isso, que o que eu vou falar aqui para vocês, talvez alguns de vocês fiquem assim: oh meu Deus, é isso mesmo? Eu pesquisei bastante, estudei bastante, eu venho estudando sobre os 10 mandamentos há quase 2 anos. Quando Moisés recebeu a reclamação do povo, lá em Meribá, ou as águas da contenda, Moisés recebeu a reclamação do povo, o povo começou a dizer: aquela reclamação de sempre, né? Você nos trouxe para cá, para que nós morresse, você nos trouxe para cá, para que nós morrêssemos no deserto sem água, estamos morrendo de sede, Moisés, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, pelo amor de Deus. Moisés se junta com Arão, e ele fica louco, ele fica chateado com aquele povo. E a palavra que você vai ler lá em Números 20 é rebeldes. Escutem aqui, rebeldes. Mas se você for no original escutem aqui, raka. Moisés estava com raiva daquele povo, ele ficou com tanta ira daquele povo, que ele diz assim: escutem aqui, raka. Eu e meu irmão vamos tirar água da rocha para vocês beber? O que é que vocês querem? Aí, Moisés bate bravo na rocha, e você já sabe o resultado, sai água. Mas Deus não gosta de nada disso. E a minha pergunta sempre foi: por que Moisés bateu com o cajado na rocha e continuou usando o cajado? Eu me livrava daquilo, porque aquilo ia me lembrar a desgraça, as águas da contenda, porque o problema não foi o cajado, o problema foi a explosão de ira de Moisés, em dizer que o povo era nojento, que ele não queria mais aquele povo, raka. Tanto é que você vai encontrar lá no Salmo de número 106, o salmista dizendo assim, eles, o povo de Israel, provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado, rebelaram-se contra o Espírito de Deus, o povo de Israel, e Moisés falou sem refletir. Moisés não entrou na terra prometida, não foi porque ele bateu com a rocha, foi porque ele ofendeu o povo de Deus. Você está vendo, cara? Como a coisa é grave. Mas o povo era reclamão, Senhor. O povo me deixou irritado. Mas você ofendeu o povo que era a minha imagem, Moisés. Você não glorificou o meu nome. Por isso você não vai entrar na terra prometida. Eu posso até fazer você ver tudo de longe, mas você não vai entrar na terra prometida. Por quê? Você ofendeu o meu povo. Você já pensou como é grave a gente ofender alguém com palavras? Isso também é matar. Ai, agora você já começou a pensar. O que eu falei, né? Quero que você morra. Não tem pessoas que na hora da raiva, quero que você morra. O apóstolo João vai escrever lá em 1 João assim,
quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna dentro de si. Já aconteceu, não adianta se pagar de santão não. Já aconteceu de você pensar assim, como eu queria que essa pessoa sumisse? Como eu queria que essa pessoa morresse? Como eu queria que essa pessoa desaparecesse, sei lá, sumisse do mapa? Detesto essa pessoa. Nunca passou isso pela sua cabeça? Lutero disse assim, tantos membros quantos você possui, tantas maneiras você poderá achar para matar, seja com a mão, seja com a língua, seja com o coração, seja com gestos, seja com o olhar amargo, não querendo ouvir falar do inimigo. Tudo isso significa matar. Sabe por quê? Porque nesse caso todo o seu coração e tudo que está em você está disposto que aquela pessoa esteja morta. Tudo isso já é disposição. Como eu queria que aquela pessoa está morta. Então por que você não põe a mão nessa pessoa e não mata ela? Porque não. Mas diante de Deus você já fez isso. Diante de Deus o crime já está feito. Por quê? Porque lá no seu coração ele já está construído. Mas eu não levei a mão. Tudo bem? Mas eu não falei nada. Tudo bem? Mas eu não fiz nada. Tudo bem? Mas o seu coração estava tão cheio de ódio que você já matou aquela pessoa. Para você ver como Jesus trata no coração. O judeu tratava muito o exterior. Jesus trata o coração. Até aqui vocês estão me entendendo? Amém? Faz algum barulho ali só para eu saber que você está acordado. Porque muita gente é de exterior, né? Tudo muito alinhadinho, tudo muito queridinho. Mas o interior é aquilo que Jesus disse para os fariseus, né? Ai, vocês estão tão pintadinhos, sepulcro caiado. Por fora está uma beleza, mas por dentro é podridão. Ninguém vai saber que eu penso isso a respeito de determinada pessoa. Deus sabe. E Ele te chama hoje, não é para te botar na parede e te fuzilar. Ele te chama hoje para dizer, meu filho, eu estou te ensinando. Não vá por esse caminho. Não aceite esse caminho é de morte. Amém? Tem outra coisa que o pessoal faz, que nós fazemos. Que não é a agressividade em si, mas é o que os psicólogos chamam de agressividade passiva. O que é agressividade passiva? Literalmente, o tal do gelo. Isso acontece muito dentro das famílias. Entre pai e mãe, entre marido e mulher, entre filhos, irmãos. O gelo. Quanto tempo vocês estavam sem conversar? 5 semanas. Quantos dias faz que você não dá um beijo na sua esposa? Ah, faz umas 3 semanas que nós passamos um para lá, outro para cá. Estou dando um tempo. Você sabia que isso é considerado tão agressão quanto um tapa? Tem esposa que pensa que o gelo que ela dá no marido é para ele aprender. Desde quando o gelo é didática? O gelo que ela dá no esposo, ou vice-versa, é para o outro aprender, é para que ele saiba. Isso não é ensinamento, isso é punição. Você está punindo essa pessoa, você está se colocando no lugar de Deus para punir essa pessoa. Aí fica semanas se arrastando. Outros usam a ironia, fica lá com a cara amarrada. A esposa chega, amorzinho, aconteceu alguma coisa? Falei alguma coisa? Não falou nada. Está tudo bem, eu não sei, está esquisito. Não está esquisito coisa nenhuma. Sabe o que é isso? A agressividade. A agressividade. É passiva, mas é a agressividade. E você está matando o seu próximo, seja ele qual for. Se é seu filho, se é sua esposa, você está matando essa pessoa. É igualmente matar. Igualmente matar.
Jesus vai usar isso tão forte, que ele diz, aquele que diz louco por seu irmão, aquele que zomba do caráter do seu irmão, já é assassino. Isso aqui é forte. Porque rir do caráter, e às vezes colocar em xeque o caráter do seu irmão com palavras, às vezes a gente faz isso aí nas conversas. Nas conversas do cotidiano, daqui a pouquinho surge o caso de alguém, e nós já colocamos o caráter daquele irmão em xeque. Porque você lê e diz louco, qualquer que diz louco corre o risco de fogo do inferno. Como é isso? Irmão, a palavra aqui louco é você duvidar do caráter, você colocar o seu irmão como se fosse absolutamente nada, louco, cabeça vazia, não tem nada, não tem caráter, não tem nada, vazio. Eu tiro todo o valor que aquela pessoa tem, e eu faço essa pessoa ficar vazia, seja diante dela ou seja diante dos outros. Eu estou matando aquela pessoa. Ixi, eu acho que agora as conversas vão ser mais pensadas. Porque tem muita gente chamando o irmão de louco por aí. Agora, para nós entrar nas partes boas, né? Pelo menos dessa introdução, qual é o remédio para tudo isso? Jesus mesmo disse. Continua no verso 23, do capítulo 5 de Mateus. Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali você se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Muita gente faz assim, ó. Eu estou bravo com aquela pessoa. Aí eu vou na igreja. Então eu não dou oferta. Não dou oferta. Já que Jesus falou que eu tenho que deixar minha oferta diante do altar para depois me resolver com meu irmão, não dou oferta. Outros fazem isso com a Santa Ceia. Não toma a Santa Ceia. Já que eu tenho que me resolver com aquela pessoa, então eu não tomo a Santa Ceia. Simples assim. Como se Jesus fosse levar em caso se você tomou Santa Ceia nos 2 últimos meses ou não. Santa Ceia é remédio, meu amigo. Santa Ceia não é para matar você, não. Santa Ceia é para remediar você, é um remédio. O que você está fazendo é, você está acobertando o seu pecado e não quer confessá-lo ao seu irmão. Você não quer resolver o problema com o seu irmão. Seu problema não é com a Santa Ceia. Seu problema é muito maior do que isso. Ah, mas eu por enquanto não. E gente, a gente recebe pessoas que dizem assim, não, eu não estou tomando Santa Ceia. Por quê? Ah, eu tive umas desavenças aí. Já resolveu? Por isso que eu não estou tomando Santa Ceia. Ué, meu irmão, o que Jesus vai levar em conta? Sabe o que Jesus quer dizer com isso aqui, tanto do verso 23 até o verso 26? Jesus quer dizer assim, ó, urgente, resolva isso. Urgente. As suas orações não são ouvidas. Você magoou o seu irmão, você está chateado com o seu irmão, houve alguma coisa entre vocês. Ainda Jesus diz assim, ó, se alguém tiver alguma coisa contra você, se você sabe que magoou determinada pessoa, e você sabe que esta pessoa tem uma carta na manga contra você, urgentemente vá resolver isso. Não pense que Deus trata essas coisas como, eu entendo meu filhinho, tadinho, está magoado. O apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios, no capítulo 4, que nós devemos perdoar uns aos outros mutuamente como Cristo nos perdoou. Você sabe como Cristo nos perdoou?
Ah, mas eu tenho a razão, porque a pessoa fez isso para mim. Meu irmão, Cristo te perdoou, perdoe como Cristo perdoou. O que Cristo fez? Ele tinha toda a razão de te mandar para o inferno, não fez, porque te perdoou. Esses dias eu contei uma ilustração, acho que foi para os jovens, ou no programa de rádio, já misturou tudo na minha cabeça. Mas eu ilustrei a respeito de uma criança, está ali brincando, numa sala muito chique. Naquela sala tem um vaso chinês no canto, vaso caríssimo. Papai sempre diz, não brinque lá, fique longe. Mas aquela criança aquele dia vem, pá! Brinca perto do vaso e cai aquele vaso e quebra. E aquela criança começa a chorar desesperada, porque sabe que vai levar uma surra. Sabe que seu pai vai lhe punir severamente. Aí aquele papai vem aquela criança chorando, e aquela criança diz, por favor, não me bate, pai, não me bate, desculpa. Aí o pai vê as lágrimas daquela criança, vê que ela está arrependida, abraça aquela criança e diz, vai meu filho, vai. Vai. E a criança volta a brincar e não se preocupa com mais nada. A minha pergunta é, quem é que vai pagar o vaso? A criança? Você pode me responder? Quem é que vai pagar esse vaso? O pai. Aquele pai avisou, disse para a criança não ir lá, pois a criança foi, quebrou o vaso, chorou, se arrependeu, o pai abraçou, mandou a criança embora. Mas o vaso está quebrado, tem que ser pago. Foi exatamente isso que Deus fez com você. Você quebrou o vaso, o valor tinha que ser pago. Ele envia Jesus Cristo a esse mundo, aleluia. E Jesus paga o vaso por você, e você pode sair livre para viver a sua vida. É exatamente assim que você deve perdoar aos seus inimigos. Não há coisa mais difícil na face da terra, mas também não há coisa mais nobre do que perdoar como Jesus nos perdoou. Conta a história, 1947, se você ainda não leu o livro Refúgio Secreto, que eu já citei aqui em outras pregações, leia. Não sei se ele ainda está sendo produzido, deve estar, né? É meio antigo, da editora Betânia. O livro Refúgio Secreto, de uma autora, Corrie ten Boom, que passou durante algum tempo no campo de concentração, porque ela guardou na sua casa alguns judeus no período do nazismo na Alemanha e em parte da Europa. Ela era holandesa. E a Corrie ten Boom foi presa com a sua irmã Betsy. Passaram por coisas terríveis em Ravensbrück, que era um campo de concentração para mulheres. Passaram por coisas terríveis, até o ponto de Betsy, que era irmã de Corrie ten Boom, não conseguir resistir e morrer. Morreu lá na prisão. Aquela mulher, depois que foi solta, ela começou a falar do amor de Deus para as pessoas que estavam ao redor, como ela conseguiu superar o campo de concentração, contar o testemunho. 1945 termina a guerra, cai o regime nazista. 1947 ela está em Munique, na Alemanha, pregando num culto. Muita gente naquele culto. E ela está pregando num culto, e daqui a pouco, no final do culto, as pessoas fazem fila, porque é sempre assim, o pessoal gosta de fazer fila no final, quando tem gente ilustre, né? O pessoal, ela fez fila para cumprimentar ela. E o pessoal veio fazer fila, e ela foi cumprimentando cada um, e uns diziam, amém, irmã, Deus abençoe, enfim, era uma velhinha toda querida. E daqui a pouco chega um homem diante dela, e quando ela olha para aquele homem, o coração dela se fecha. Tum. Ela olhou para aquele homem, ela se lembrou de onde aquele homem era. E aquele homem, a primeira palavra que ele diz para ela é, irmã, graças a Jesus Cristo que lançou os nossos pecados no fundo do mar, e abriu um sorrisão. Mas o coração dela não aceitou aquilo. Aquele homem havia sido um guarda que havia punido ela severamente, lá no campo de concentração. E aquele homem disse assim, irmã, eu fui um guarda no campo de Ravensbrück. Eu posso ter magoado a senhora, eu não me lembro, porque eram muitas mulheres, mas eu vim aqui para pedir perdão para você.
E ela ficou ali travada, e a história que ela conta é que aquele minuto durou anos, séculos. Ela viu a irmã dela morrendo de novo, ela viu toda a situação que ela passou. Até que o coração dela começou a clamar pelo Senhor, dizer: Senhor, me ajuda, nem que seja como um robô, levanta o meu braço para apertar a mão desse homem. E ela disse que veio uma força sobre ela, e ela então segurou a mão daquele homem, e apertou, e as pessoas já estavam ao redor, quando viram a história, o guarda do campo de concentração, com a prisioneira do campo de concentração, e ela apertou forte a mão daquele homem, e ela conta na sua história, que passou como se fosse uma energia entre os dois, um calor muito forte, e o homem chorava, e ela chorava, e passaram minutos chorando na presença de Deus, se perdoando uns aos outros, por crimes de guerra, por tudo aquilo que havia acontecido. Naquele momento aconteceu o perdão. Falaram alguma coisa para você, magoaram você, entristeceram você, roubaram de você, fugiram de você, mas você pode perdoar como Jesus te perdoou. E sabe, perdoar como Jesus te perdoou é, muitas vezes, pagar o vaso que outros quebraram. Porque do ponto de vista humano, eu diria para Corrie ten Boom: esse homem tem que pagar aquilo que fez. Mas naquele momento aquela mulher estava dizendo: eu prefiro pagar o que ele fez. Eu prefiro, de repente, no meu coração ter a lembrança de minha irmã morta, de todas as coisas que esse homem me fez passar lá, mas como Jesus me perdoou e preferiu pagar os meus pecados, eu também posso pagar pelo que esse homem fez. Isso é a coisa mais difícil que existe para que um ser humano faça, mas é possível. Hoje eu dizia no rádio: tudo posso naquele que me fortalece. Aí o pessoal diz: eu posso ter um carro, eu posso ter uma casa, eu posso ter isso, eu posso fazer grandes empreendimentos. Não, meu amigo, você pode perdoar quem te ofendeu naquele que te fortalece. Você pode amar ao seu inimigo naquele que te fortalece. Você só não faz isso se você não desejar. E se não funcionar? Se não funcionar, o apóstolo Paulo deixa uma recomendação para você. Romanos capítulo 12, 19 e 21. Se não funcionar, fui lá pedir perdão, mas a pessoa não quis se reconciliar, ficamos brigados, enfim, aconteceu, né? A gente se xingou, se brigou, se matou, mas agora eu quis perdão, mas a pessoa não quis. Aí sabe o que você faz? Romanos 12, verso 19. Amados, nunca procurem se vingar, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Existem várias interpretações para esse brasas vivas sobre a cabeça. Uma delas é que no período do Império Egípcio, uma pessoa que estivesse arrependida profundamente colocava dentro de um vaso, dentro de um recipiente de cerâmica, brasas. Aquilo esquentava aquele vaso e aquela pessoa colocava em cima da cabeça. Ia andando para todo lugar, com aquela saindo fumaça da cabeça, para que todos vissem que ela estava com a cabeça quente, arrependida. Outra interpretação que existe para esse amontoar brasas na cabeça era que no período das guerras, grandes guerras entre cidades, um exército invasor subia por escada pelos muros da cidade, e quando eles estavam subindo por escada, o inimigo pegava e jogava brasa viva sobre a cabeça daqueles homens, e eles não conseguiam chegar. Independente da interpretação, deixa o seu inimigo de cabeça quente com o seu amor. Deixa aquela pessoa que de repente houve uma desavença, você quis, procurou perdão, não houve reconciliação, deixa ela de cabeça quente. Como? Com todo o seu amor. Se ela tem fome, dê-lhe de comer. Se ela tem sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dela. Eu teria tanta coisa para falar. E aí vê como a gente vai longe quando fala só do não matarás. Como a gente vai longe, parece que se perde tudo, mas tem tudo a ver. Eu poderia falar hoje sobre suicídio, sobre eutanásia, sobre aborto, não vai dar tempo de nada disso, já estou olhando aquele reloginho, ele não está gostando de mim.
Eu só posso dizer uma coisa para você, né? Eu tinha até preparado para falar sobre suicídio, eutanásia, enfim, mas vai ficar para uma outra ocasião, quando eu falar sobre ética cristã e assuntos polêmicos. Em outra ocasião, lá em 2020. Né? Se você pegar a Bíblia Sagrada, os maiores homens, você vai ver que a maior parte do Antigo Testamento foi escrito por um homem chamado Moisés. Outra boa parte foi escrito por um homem chamado Davi. No Novo Testamento, outra boa parte foi escrita por um homem chamado Paulo. O que esses três homens tinham em comum? Os três maiores nomes da Bíblia Sagrada. Todos eles foram assassinos. Todos eles. Tanto Moisés, quanto Davi, quanto Paulo. Mas todos esses homens alcançaram graça tal diante do Senhor. E um deles chegou a ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Deus tem perdão para o assassino. Deus tem perdão para o assassino. Seja aquele assassino que cravou a faca no coração de alguém. Ou seja aquele assassino que usou palavras que matou a sua esposa. Ou aquele assassino que usou palavras que se enraivou, que usou de ira no trânsito. Deus tem perdão para todo o assassino. Em Cristo há perdão para todos os nossos pecados. Vamos orar? Eu gosto de deixar sempre um tempo assim para você orar e ficar orando sobre aquilo que a gente pregou. É o meu jeito. Mas eu gosto que você reflita sobre isso diante de Deus. E eu quero que você investigue durante esse período de oração, como está o seu coração. Diga para o Senhor: Senhor, eu não quero te enganar, e eu não quero me enganar, me ajude. Senhor, será que eu estou matando as pessoas na minha agressividade? Será que eu estou matando as pessoas na minha passividade? Será que eu estou dando um gelo nas pessoas que se tornaram minhas inimigas? Senhor, como eu estou tratando o meu próximo? Será que eu estou tratando o meu próximo com o amor que o Senhor tem por ele? Ou será que eu estou desprezando ele? Como eu estou tratando o meu próximo? Não matarás. Assim diz o Senhor.